tudo isso é uma história. E é uma história que vamos conhecendo o crescimento. A proposta desse encontro é justamente isso: é crescer. Mas não podemos crescer, por exemplo, como a raiz, que nós até comemos, a mandioca. Ela cresce, mas ela cresce para baixo. Nós não podemos crescer como, por exemplo, o rabo de um cavalo. Cresce, mas cresce para baixo. Nós temos que crescer como o eucalipto. O eucalipto só pode ter aquela altura que ele tem, porque a raiz dele vai buscar água até mesmo naqueles solos ressequidos. A palavra radical vem de raiz. Só pode crescer quem é radical. Eu não estou falando da semântica do ismo, ou seja, o radicalismo, o exagero. Todo exagero é prejudicial. Eu estou falando de ser radical, de ter raiz. E por causa disso, então, nós vamos crescendo, 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 até chegarmos à estatura, à graça e à sabedoria que o próprio Deus desejou, planejou, sonhou para cada um de nós. Todos os pregadores que aqui passaram, inclusive eu também ontem pela manhã, estamos falando exatamente desse tema: crescer. E um sinal de crescimento, um sinal maravilhoso de crescimento na vida de todo ser humano, é quando ele começa a cuidar de alguém, quando ele começa a se sentir responsável por uma pessoa, ou até mesmo por um grupo de pessoas, ou até mesmo por uma geração de pessoas. Olhando para vocês, e a pergunta que mais os repórteres fazem para mim, seja de uma televisão como a nossa, católica, cristã católica, ou seja de uma outra televisão, como já passaram por aqui outras televisões, desde sexta-feira até agora, a grande pergunta que eles me fazem é essa: o que você sente quando você olha esse povo na sua frente? E a primeira palavra que vem ao meu encontro é essa: responsabilidade. Porque quando você começa a querer cuidar de alguém, quando você começa a sentir esse apelo interior de querer cuidar, desde o seu irmãozinho mais novo, ou até mesmo aos seus pais que já envelheceram, quando você é despertado, quando desperta em você esse sentimento de cuidar de alguém, isso é um grande sinal que você está crescendo. Por exemplo, nessa madrugada, é claro que eu não fiquei acordado. Eu sei que a festa foi longa, varou a madrugada toda aqui. Eu terminei o meu show ontem com vocês aqui, eram 11 horas da noite. Depois veio a Eliana Ribeiro, e depois outras bandas, outros cantores, e no luau. Eu sei que a festa terminou ali pelas 4, 5 da manhã. E é claro, eu não posso ficar acordado até esse horário, porque senão como é que eu vou estar aqui 8 da manhã cantando para vocês e pregando para vocês? E é claro que os meus filhos, eu tenho um filho de 22 anos, eu tenho uma filha de 18 anos, eu tenho uma outra filha de 16 anos, é claro que eles também querem participar desta festa que nós mesmos estamos proporcionando. É claro que eles vão chegar na minha casa 4 da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã, porque querem participar também desta festa que o PHN está proporcionando a essa juventude e as famílias. Então o que eu fiz? Chamei o meu filho mais velho: Felipe, o pai vai dormir, e o responsável agora pelas suas irmãs é você. É você que vai trazê-las até a minha casa, até a nossa casa. Eu vou dormir tranquilo, porque eu estou colocando sob a sua responsabilidade o cuidado das suas 2 irmãs mais novas. E fui dormir, e passei essa responsabilidade para alguém que agora vai cuidar daquilo que talvez seja o mais precioso da minha vida, que são os meus filhos. Ele assumiu essa responsabilidade. É claro, estamos num ambiente super sadio, mas cuidado nunca é demais. E ele cuidou. E quando eu estava dormindo hoje, não sei que horas era, eu só sei que eu vi um movimento na minha cama. Quando eu olhei, era a minha filha mais nova chegando e dormindo comigo, com a minha esposa. Então ficou eu, a Neia e a Ana Carolina. Naquele momento que eu dei aquela acordadinha, eu disse para mim mesmo:
ele cuidou bem da irmã. Isso é amadurecimento, isso é crescimento. Quando nós começamos a cuidar de alguém, independente do meio que você vive, independentemente da sua profissão, independentemente de quem você seja, qual seja a sua história, quando é despertado em você que você agora pode e deve cuidar de alguém, esse é um grande sinal de crescimento. Volto a dizer do nosso prefeito aqui, né? Na condição de prefeito, ele tem que cuidar de uma cidade. Queira ou não queira, o mundo ao redor dele amadureceu. E ele tem que responder a esse mundo. Ele tem que responder a uma população. Ele tem que responder a uma população que visita a sua população, a sua cidade. Nós cuidamos, a Canção Nova cuida de vocês. E como cuidamos? Nós cuidamos de vocês dia e noite. A nossa programação é 24 horas. Nós sabemos da responsabilidade que nós temos diante de você. Nós sabemos que você nos vê pela televisão, nos ouve pela rádio, tecla conosco via internet, blog, Twitter, web TV. Nós sabemos que nós nos expomos a vocês. E eu tenho uma frase que eu trago comigo: quem se expõe se compromete, e quem se compromete amadurece naquilo que faz. Meu irmão, minha irmã, vamos cuidar uns dos outros. O PHN, essa inspiração maravilhosa que Deus nos deu, que deu a Canção Nova, do qual há 12 anos eu tenho feito da minha entrega nessa consagração anual, renovada, anual. Eu tenho feito o meu objetivo de vida, a bandeira que nós temos levantado, e junto comigo, porque ninguém é bom sozinho. O Dunga não estaria aqui se não tivesse uma equipe maravilhosa, desde os músicos que nos acompanham, a pessoa responsável pelos eventos, a infraestrutura da Canção Nova, o Felipe Jardim, que está aqui também, um jovem que é filho do Eto. Fique em pé, Filipão, por favor. Uma salva de palmas para esse cara aqui, porque ele é um... Chegou na Canção Nova com... O Felipe chegou na Canção Nova com 9 anos de idade. Todos nós víamos o Felipe andando de bicicleta por aqui, foi crescendo, crescendo. Hoje o Felipe, qual é o cargo mesmo, Felipe? Os cargos são, como é que é? Hoje o Felipe, que chegou aqui com 9 anos de idade, é o diretor executivo da Fundação João Paulo II. Um jovem com um peso, com uma responsabilidade. Só que ninguém é bom sozinho. Por quê? Porque a equipe do Felipe, a equipe do PHN, nós todos unidos, um cuidando do outro, nós vamos proporcionando a vocês um encontro dessa magnitude, desse tamanho. Volto a dizer, a nossa cidade tem 35 mil habitantes. Estamos recebendo em 3 dias 150 mil pessoas. Eu não sei se você parou para pensar, mas onde vai a água que você usou? Onde vai aquilo que você eliminou? É necessário tratamento de água, e a Canção Nova fez uma estação de tratamento de água para receber 150 mil pessoas. É necessário um tratamento de esgoto que suporte uma população de uma cidade de 150 mil pessoas, porque ao estar aqui, você usou o banheiro, você abriu a torneira, você consumiu, você gerou um resíduo. Então nós precisamos criar uma estrutura para receber você, não apenas esse centro de evangelização maravilhoso, onde você pode sentar confortavelmente, onde você pode ouvir um som de qualidade, mas tudo isso é a unidade de alguém que decidiu crescer. Decidimos cuidar uns dos outros. Nós nos cuidamos aqui na Canção Nova, nós nos vigiamos no bom sentido da palavra, nós observamos a tristeza, a alegria, a velocidade, a vagareza de alguém. Nós nos preocupamos, nós nos aproximamos, nós perguntamos: e aí, meu irmão, como é que você está? E isso é crescimento. E talvez isso é que esteja faltando um pouco lá onde você mora. E quando eu digo lá onde você mora, eu não estou falando da sua cidade, eu estou falando da tua casa. Eu estou falando que cuidar de alguém significa crescer. Crescer. Quando nós lá em casa, quando ainda pequenos, pela primeira vez, não sei se você vai se lembrar disso, a sua mãe, o seu pai saiu e disse para você: cuida da casa. Cuidar da casa significa, se chover, fecha a janela, se sair, tranca a porta, se trancar a porta, cuida que o cachorro e o gato não estejam lá dentro. Cuida da casa significa dar comida aos animais que lá ficaram, tira a tomada da parede,
A tomada não, né? O fio. Senão você vai estragar. Tira o fio da tomada. Significa isso, cuida. Ele te passou responsabilidades. E as responsabilidades ao longo da vida vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo. Você é solteiro, mas um dia você vai se casar. E quando você se casar, você vai engravidar. Tanto você homem quanto você mulher, vocês estarão grávidos. E a barriga vai crescer. E você agora como marido tem que cuidar da sua esposa. E a esposa tem que cuidar do ventre. E quando esse neném nascer, ambos vão cuidar daquela criança. Aquela criança indefesa. E olha, eu quero, falando de criança, veio agora na minha cabeça, pelo amor de Deus, gente. Tem gente que quer colocar o aborto no Brasil. Eu quero falar agora aqui em voz alta, clara. Nós, católicos, apostólicos, romanos, não podemos ficar quietos. O aborto não pode entrar no Brasil. Não pode. Antropologicamente falando, nós estamos cuidando da raça humana. Estamos aprendendo a cuidar. Se quebrarmos um ovo de tartaruga, é crime. E um médico que estudou não sei quantos anos numa faculdade, que fez um juramento, ele não pode retirar uma criança morta, matando essa criança. Ele fez um juramento de salvar vida e não de ser um assassino. Isso não pode acontecer. Isso é falência do ser humano. Isso é falência de uma sociedade, de um país, de uma nação. Nós não podemos entregar a nossa nação a pessoas que querem o aborto. Não podemos. E se nós não falarmos isso, quem falará? Se quem é cristão, católico, apostólico, romano, se nós não cuidarmos da nossa raça, tem gente que cuida do koala, tem gente que cuida do mico dourado, tem gente que cuida do mar. É justo cuidar da natureza, da ecologia, é justo, é um quintal que Deus nos deu, é justo. Mas a nós, cristãos, e de maneira especial, católicos, apostólicos, romanos, foi dado a nós a incumbência de cuidar da nossa raça, dos filhos e filhas de Deus que ainda vão nascer, que ainda irão nascer, que poderão ser médicos, que vão descobrir a cura da AIDS, do câncer, que virão a ser presidentes da república, que virão ser governadores, prefeitos, vereadores, deputados, que virão a ser médicos, advogados, missionários, pregadores. E talvez se nós os matarmos no ventre das suas mães, a humanidade demore mais 100 anos, 200 anos, ou nunca venha a conhecer algumas graças que Deus está preparando. Portanto, nós somos defensores da nossa raça, nós somos os defensores da vida. Nós precisamos aprender a cuidarmos uns dos outros, a cuidar uns dos outros. Cuidar significa crescer. Você está crescendo porque você está aprendendo a cuidar. Eu estou crescendo. O Dunga, homem casado há 23 anos, 46 anos de idade, 20 anos de comunidade de Canção Nova, 30 anos de RCC, 12 anos de PHN. Eu só estou crescendo porque eu estou aprendendo a cuidar de você. Estamos reunindo desde setembro uma equipe para organizar esse encontro para vocês. Várias reuniões de oração, várias reuniões de discussão, muita gente desenvolvendo trabalhos, projetos, iluminação, som, palco, eventos, barracas, infraestrutura. Desde setembro nós estamos cuidando de você e nós nem conhecíamos você, mas já nos apaixonamos por você quando você pisou aqui. Você é demais, você é lindo, você é linda. E para você ter certeza que você é lindo, que você é linda, diga para a pessoa que está do seu lado: você é a coisinha mais linda que os meus olhos já viram. Pode dizer, e pode ficar convencido, porque você é isso mesmo. Você é a coisinha mais fofa, mais linda, mais maravilhosa que os meus olhos já viram. E a palavra de Deus vai nos iluminar, porque nós estamos aprendendo, nós estamos entendendo que realmente cuidar uns dos outros é importante demais. Antes de ir à palavra de Deus, eu quero historiar para vocês duas coisas. Muita atenção nesse momento, muita atenção, por favor. Eu quero historiar duas coisas para vocês. Chegamos aos 12 anos do PHN, que maravilha, que maravilha. Olha, meu Deus, muito obrigado, Senhor.
Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor me deu uma santa teimosia. O Senhor deu a canção nova, essa perseverança. Mas o PHN começou numa época onde eu gravava um programa chamado Resgate Já. O Resgate Já me levava todas as quartas-feiras, em ambientes como presídios de segurança máxima, cadeias públicas, casas de apoio ao portador do vírus HIV na fase terminal. Fase terminal é aquela quando o hospital não tem mais o que fazer com ele e ele manda o paciente para morrer em casa. Não tem mais o que fazer. Nessa hora aparece a casa de apoio ao portador do vírus HIV em fase terminal e acolhe esse soro positivo. E quantos milagres! Quero aproveitar para mandar um grande abraço lá para Campinas, para uma pessoa maravilhosa, que tem uma casa de recuperação e de restauração, de apoio maravilhoso, o qual Paulo conhece. Já estivemos lá. Como é que é o nome dele mesmo, Paulo? O Robertinho. Robertinho, onde você estiver, recebe o meu abraço, meu irmão, porque o que você faz é milagre na vida de tantas pessoas. Pude visitar, pude estar com eles durante 6 anos, todas as quartas-feiras eu estive em lugares como esse, casas de acolhimento a jovens, a crianças abandonadas, a velhinhos abandonados, e pude ver ali, durante 6 anos, todas as quartas-feiras, das 8 da manhã às 8 da noite. Só para você ter uma ideia, eu cheguei a ficar 3 dias num presídio de segurança máxima. Chegamos a gravar um CD de música dentro de um presídio de segurança máxima, na Papuda, lá em Brasília. No dia do lançamento eu saí junto com os detentos, que estavam puxando 150, 120, 200 anos de condenação. Fomos juntos, subimos ao palco, fizemos o show de lançamento. Terminando o show, eu voltei para minha casa e eles voltaram para o presídio. Esses 6 anos, vendo pessoas pagando um preço muito alto por um pecado cometido, Deus colocou no meu coração: ensina essa juventude a dizer não ao pecado, para que ela não precise pagar no próprio corpo aquilo que eu já paguei no meu. Está pago, Jesus já pagou. O filme do Mel Gibson mostrou o que ele pagou, está pago, está quitado. Mas aqueles jovens que hoje estão numa casa de recuperação, que estão numa casa de apoio ao portador do vírus HIV em fase terminal, que estão num presídio de segurança máxima, que estão numa cadeia pública, como aqui em Cachoeira Paulista, que também já estive várias vezes, eles estão pagando no próprio corpo um pecado, um preço que já foi pago na cruz, e Deus colocou no meu coração: ensina essa juventude a dizer não ao pecado. Foi daí, dessa experiência, que nasceu o PHN. Foi de ver pessoas morrendo e foi de ver pessoas ressurgindo. E que lindo! Chegou em minhas mãos esse livro aqui, chama-se Lição de Vida. Esse livro de Lição de Vida é também o nome de um programa na televisão, Canção Nova. O programa Resgate Já mudou de nome, hoje é Lição de Vida. E é claro, como Deus vai mandando pessoas mais capacitadas do que a gente para somar, porque eu acabei de dizer para vocês que ninguém é bom sozinho. Ninguém é bom sozinho. A gente só é bom naquilo que faz porque tem gente boa do nosso lado. Deus mandou um advogado para apresentar o programa, e depois de 3 anos, esse advogado, essa pessoa maravilhosa, muito mais capacitada do que eu, escreveu um livro narrando as 100 primeiras entidades visitadas pelo programa Lição de Vida, antigamente Resgate Já, nos contagiando com a força do bem. Quero agradecer ao Paulo Alexandre Barbosa, porque teve a coragem de traduzir em livro essas obras que eu visitei e que hoje ele visita, traduzindo nesse livro essa experiência de ver um milagre acontecendo na vida de crianças. Isso é cuidar, e cuidar de alguém significa crescer. Paulo, muito obrigado, que Deus te abençoe. Que lindo esse livro, ainda se mostrou um grande escritor ainda. Só que isso é um resultado de um trabalho que começou há 12 anos atrás. Veja que a caminhada é importante.
E hoje, nesse acampamento PHN 12 anos, um outro livro cai na minha mão. 12 testemunhos. Estou vendo aqui a Érica na minha frente, né, Érica? Uma vez, disse isso ontem, vou dizer hoje de novo. Uma vez eu estava fazendo um programa de televisão lá em São Paulo, no nosso estúdio em São Paulo, entrevistando, foi quando? 2001? 2001? No ano de 2001, eu estava fazendo um programa de televisão, um programa PHN em São Paulo, entrevistando, nem lembro mais quem era o entrevistado, mas de repente eu senti no meu coração, de olhar para a câmera, como eu estou dizendo agora aqui, e dizer para a câmera, o entrevistado não entendeu nada, os convidados, as pessoas da plateia não entenderam nada, eu simplesmente virei para a câmera, como estou fazendo agora, e disse: não vá se matar. Você que deixou seus 2 filhos no berço, está indo para a cozinha, para tomar veneno, para se matar, para morrer. Eu estou pedindo em nome de Jesus, não faça isso, porque Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Volta para os seus filhos, volta para o berço da tua filha, para o berço do teu filho, ama e viva feliz. E continuei a minha entrevista. Resultado, aqui a Érica estava passando pela televisão. Fique em pé, Érica, por favor. A Érica estava passando pela televisão, indo para a cozinha, para se matar, e ela parou na frente da televisão. E na hora que ela parou na frente da televisão, eu virei para a câmera e falei com ela. Não conhecia a Érica, de Contagem, Minas Gerais. Eu não sabia quem era ela. Hoje eu conheço ela, conheço o marido, conheço os filhos. E ela me ouviu, foi na cozinha, pegou o veneno, jogou na pia, voltou e abraçou os filhos. E a Érica está viva aqui no nosso meio, gente. Ela está viva aqui, ela está viva. Isso é milagre. Junto com a Érica, estão aqui mais 11 testemunhos de pessoas que experimentaram o PHN. E é claro, eu não sou escritor, eu sou pregador, eu sou cantor. E eu contei com meu amigo Gabriel Chalita para escrever esse bendito livro. Muito obrigado, Gabriel, você é o cara. Você transformou em histórias, romanceando, como grande escritor que você é, essas 12 histórias de amor PHN. Gente, aqui tem 12 milagres como a Érica, mais 11 estão aqui narrados. E por que eu estou dizendo isso? O Lição de Vida, obrigado, Paulo. Começou tudo. O PHN 12 anos depois é você. A sua história um dia estará narrada num livro também. E nós teremos a alegria de narrar a sua conversão, o seu encontro, a sua libertação, o seu apaziguamento no coração, o seu perdão liberado. Isso é uma caminhada, meu irmão, isso é uma caminhada, minha irmã. Ninguém chega a 12 anos se não caminhar. E nessa caminhada tem chuva, trovão, raio, tempestade de areia. Não foi fácil chegar até aqui, mas eu tenho que dizer para você que foi a coisa mais linda do mundo. Hoje ver esse rincão lotado, fazer esse show para vocês ontem à noite, eu, a Eliana Ribeiro, minha irmãzinha de comunidade. Quando a gente sai, sabe o lugar que eu vou quando eu saio daqui, depois de um show? Eu vou para o banheiro. Me desculpa a minha expressão agora. O Padre Jonas, quando estava pregando para nós, ele dizia assim: me desculpa a expressão, mas bobão. Ele pediu desculpa para falar bobão, gente. Coisa linda. Eu vou pedir desculpa para você também, para dizer que eu vou para o banheiro, eu arreio as calças, eu sento, me dá um desarranjo tão grande, e eu fico ali meditando, e eu digo para Jesus: Jesus, eu olho para o banheiro, eu olho porque eu fiz, eu falo, eu sou uma bosta. Mas eu olho para cima e digo: e o Senhor é o agricultor, e o Senhor sabe o que fazer com o esterco, o Senhor sabe jogar sobre o canteiro, o Senhor sabe fazer fecunda essa terra, o Senhor sabe fazer isso. Nós apenas somos esse esterco na mão do Senhor, que foi jogado por esse campo, e você já é fruto, e cada fruto lindo, cada fruto maravilhoso. Dá uma olhada para esse fruto que está do seu lado aí, dá uma olhada, diga mais uma vez para ele: você é a coisa mais linda que os meus olhos já viram. Diga para ele: você é um espetáculo, você é lindo, você é linda, você é fruto. Sei lá que fruto é esse, mas é fruto bom,
fruto 10 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Você é o fruto que a Canção Nova tem gerado para a igreja. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor. E a palavra de Deus vai trazer para nós agora em Hebreus, no capítulo número 3, no versículo número 12, de 12 a 15. Hebreus, capítulo 3, versículos de 12 a 15. Veja o que Deus vai falar para nós. Preste bem atenção. A palavra de Deus, quando lida, ela tem que ser acolhida. Se tem alguém falando do seu lado, só olha para essa pessoa e ela vai entender. Diz em Hebreus capítulo 3, versículo 12 seguintes: Cuidai, irmãos, que não se ache em algum de vós um coração transviado pela incredulidade, que ninguém se afaste do Deus vivo. Antes, animai-vos uns aos outros, dia após dia, enquanto ressoar esse hoje, para que nenhum de vós fique endurecido pela sedução do pecado, pois tornamo-nos parceiros de Cristo, contanto que mantenhamos firmes até o fim a nossa constância inicial. Palavra do Senhor. Aplauda a palavra do Senhor. Aplauda a palavra que gera vida em nós. E a palavra do Senhor está nos dando uma ordem. Veja, não é um convite, meu irmão, não é um convite, é uma ordem. O Senhor está dizendo para nós aqui que estamos nesse PHN 12 anos, 2010. O Senhor está dizendo: cuidai. Cuidai. Cuidai, irmãos. Não se ache em algum de vós um coração transviado pela incredulidade, que ninguém se afaste do Deus vivo. Antes, animai-vos uns aos outros, dia após dia, enquanto ressoar esse hoje, para que nenhum de vós fique endurecido pela sedução do pecado, pois tornamo-nos parceiros de Cristo, contanto que mantenhamos firmes até o fim a nossa constância inicial. Deus está nos dando uma ordem. Você tem que cuidar de alguém. Você tem que cuidar de alguém. Quando os meus pais se envelheceram, ficaram bem velhinhos, eu estava na Canção Nova. Não pude estar no momento da morte do meu pai junto com ele. Eu estava em missão. Quando eu cheguei da missão, o meu pai já tinha sido enterrado. Não pude estar no momento da morte da minha mãe. Também estava em missão. Mas eu cheguei para o enterro. Quem cuidou do meu pai e da minha mãe foi a minha irmã, mais velha do que eu, Sandra. Ela cuidou, ela teve a graça, a honra de cuidar dos meus pais. A minha irmã mais velha morreu faz mais ou menos um ano. Os filhos dela, José Luiz e Elisandra, cuidaram da mãe 10 anos, dando banho na mãe, colocando comida na boca da mãe, trocando as fraldas da mãe, que era minha irmã. Durante 10 anos, aqueles dois jovenzinhos foram chamados ao amadurecimento precoce e cuidaram da mãe. Quantas foram as vezes que eu ia para o aeroporto em Guarulhos, pegar um avião para uma missão onde as pessoas iriam me aplaudir, tirar fotografia comigo, pedir o meu autógrafo, mas eu passava na minha casa e via essa cena, meu sobrinho com a minha irmã no colo, levando para o chuveiro, despindo a própria mãe, lavando, dando banho na própria mãe, enxugando, colocando talco, colocando a fralda e trazendo para a cama. E quantas vezes ao colocar na cama, ela se sujava de novo e repetia tudo. E eu vendo aquela cena era a minha pregação. Ela estava pregando para mim, dizendo: filho, hoje você cuida de uma multidão,
mas existe a sua família ainda, com os mesmos móveis, a mesma casa. Eles estão cuidando um do outro. Aprenda como é que se faz. Hoje eu te chamo para outra coisa. Se você não estivesse na Canção Nova, você estaria aqui cuidando, fazendo a mesma coisa. Mas hoje você está na Canção Nova, preciso de você em outro lugar. Mas eu estou te ensinando, aprenda. Quem cuida cresce, e quem cresce é porque cuidou de alguém. Deus está nos dando uma ordem hoje. Cuidai, irmãos. Cuidai do teu filho. Mãe, esses reality shows que você anda vendo. Pai, esses programas pornográficos, esses sites pornográficos. Cuidar significa não permitir que algo sujo, algo podre chegue até os nossos filhos, ou até os nossos pais, ou até os nossos amigos. Cuidar significa proteger. Eu protejo quem eu amo, eu cuido de quem eu amo. Deus está nos dando uma ordem hoje. Por que muitos jovens estão nas drogas, no crack, estão morrendo no crack? Por que muitos jovens estão morrendo de AIDS? Alguém não está cuidando deles. E você é responsável pela tua própria casa. Você é o representante da tua própria casa. Talvez você quisesse estar aqui com teu filho, mas o filho não veio. Talvez você quisesse estar aqui com teu pai, mas teu pai não veio. Talvez você quisesse estar aqui com teu esposo, mas teu esposo não veio. Ou talvez você esteja aqui com um membro da tua casa, celebrando, eu trouxe mais um, eu consegui vir com um. A missão de cada um de nós é sairmos daqui. O endereço é a nossa casa. O endereço é a nossa casa. Você tem uma rua, você tem um número, você tem um CEP. Você tem esse endereço. E esse endereço agora, quando terminar o nosso encontro, você vai voltar para esse endereço. E lá existem pessoas que talvez não queiram falar de Jesus, ou não queiram ouvir falar de Jesus. Talvez não tenha a mesma experiência, mas você está sendo preenchida com o Espírito Santo, com a sabedoria, com a força, com o dínamo. E você está voltando agora para casa com essa missão. Cuida para que não haja em vosso meio alguém de coração endurecido pela incredulidade. Antes, e agora vem uma palavra maravilhosa que eu gosto muito disso: animai-vos. Ânimo, dínamo, força, poder. Animai-vos. Você tem que ser uma pessoa. Hoje está em moda os palestrantes motivacionais. E que bom, fazem um bom trabalho. É isso mesmo, as pessoas precisam de motivação. Um Daniel Godry, por exemplo, uma pessoa maravilhosa, inclusive faz parte da nossa programação, na nossa grade de programação. É um grande palestrante motivacional. E tantos outros que nós conhecemos. Mas você precisa ser um palestrante motivacional dentro da sua própria casa, dentro do seu redil, dentro desse lugar onde você vive. Você é o motivador, porque a palavra está dizendo: antes animai-vos uns aos outros. Você não pode se dar por vencido. Você tem que ver o sorriso brotando, o brilho no olhar brotando dessa pessoa que você ama. E se ela está em depressão, depressão significa uma tristeza acentuada, e Eclesiástico vai dizer que a tristeza matou a muitos, e nela não existe nenhum benefício. Você tem que ser chamado a animar essa pessoa. Não sei o que você vai fazer, meu irmão, você vai ter que se virar. Você vai ter que dar um jeitinho. E Deus está com você, mas você agora é chamado a animar alguém. Alguém que esteja triste do seu lado, alguém que esteja sem sonho do teu lado, alguém que esteja sem objetivo do teu lado. Você é chamado a ser esse ânimo, esse dínamo, essa força para alguém, porque isso é sinal de crescimento. E eu estou querendo crescer em estatura, graça e sabedoria. Eu preciso ser o primeiro animador dos meus irmãos. Eu sempre falo para o Emanuel: Manuel, o meu lugar é seu. Gil, o meu lugar é seu. Para eu fazer outras coisas maiores, eu preciso ceder o meu lugar. Alguém tem que ficar aqui. E quando eles fazem uma coisa que eu gosto, eu chego, beijo, abraço. É isso aí, abençoado. Puxa vida, hein? Você está ficando melhor que nós. Porque o Padre Jonas fazia isso com a gente, e faz. Um dia, eu tirei uma palavra que está em Eclesiástico 32, que vai falar sobre o músico. Mas antes de falar sobre o músico, tem um trechinho lá que é lindo, que fala sobre o ancião. Está dizendo assim:
Padre Jonas, vem cá, eu achei uma palavra, estava rezando aqui, o senhor vai pregar, olha só, veja o que Deus está falando para o senhor. Ele, diga para mim, olha, está aqui, está escrito assim, eu lendo para ele: tu, mais velho, fala, pois convém. E ele deu um sorriso para mim e diz assim, e o que vem depois mas não atrapalhe a música. Filho, a minha parte está garantida, vai e faça a sua bem feita. Ele jogou sobre mim uma responsabilidade, e depois que eu ministrei naquele dia, no intervalo, quando a gente foi tomar um lanchinho, ele veio e com aquela voz rouca, linda, maravilhosa, ele disse: meu filho, você está ficando bom, é isso aí, coragem, força, meu garoto. Isso é cuidar, isso é ver o outro crescer, é ver o outro se encontrando com o dom que Deus deu a ele. Como é bonito, volto a dizer, olhar para o Felipe, meu irmão de comunidade, meu vizinho, como é bonito olhar para ele e dizer: puxa vida, como é que você cresceu, e como é bonito ouvir isso de alguém. Cuida dessa pessoa, cuida de alguém, cuida do teu filho, cuida, proteja, não deixa que nada chegue. Você tem internet na tua casa? Tem. A sua internet está bloqueada alguns sites pornográficos? Não, bloqueie. Tenha coragem, chame um técnico. Você tem TV por assinatura na sua casa? Tem. 150 canais? Sim. E os canais pornográficos estão bloqueados? Não, bloqueie. Você tem aquele famoso barzinho na sua casa? Whisky, isso, aquilo, licor e tal. Tem, bonito, né? Chega, visita e vê aquele barzinho bonitinho. Sabe o que é aquele ali? Altar de Satanás. Quebra tudo, meu irmão, quebra tudo, minha irmã. Porque um dia o seu filho vai começar a tomar um golinho. Um dia o seu filho vai começar a tomar um golinho para dormir, porque ele está sem sono. Vou tomar uma. Um dia o seu filho vai começar a tomar uma para poder chegar numa mina, para criar coragem, para ficar desinibido. E quando você menos esperar, a garrafa está pela metade e não foi você que tomou. Você armou uma armadilha dentro da tua própria casa. E a nossa casa está cheia de armadilha, e nós precisamos cuidar, irmãos, para que não haja no vosso meio alguém de coração endurecido pela incredulidade. Nós vamos deixando de acreditar em Deus. O seu filho precisa ver você, pai, com o joelho dobrado, com a Bíblia aberta. O seu filho, a sua esposa, o seu esposo, seja quem for que você ame, precisa ver você rezando. Mesmo que você tenha vergonha, assim como eu tenho vergonha de rezar perto de pessoas, porque eu não sei rezar em silêncio, eu tenho que rezar falando. E eu tenho vergonha de rezar perto da minha esposa, eu tenho vergonha de rezar perto do meu filho. Eu não sou diferente de você não, mas é um exercício. Eles precisam nos ver, porque vendo, copiam. Porque nos vendo, copiam. Um pai que não é convertido vendo o filho dobrar o joelho. Hein, cabeludão, você aí ó, tatuagem, cabeludão, de brinco, né, gente boa. Você veio para a Canção Nova. Imagina você chegando na sua casa agora, balançando os cabelos. Dobrando o joelho, na frente do crucifixo lá na sua casa. E o seu pai, que sempre te viu falando alto, xingando, chutando o cachorro, passa e vê o filho com o joelho dobrado, rezando. O pai vai ter que vir aqui na Canção Nova. Ele vai querer saber o que aconteceu com seu filho. Ele vai querer saber o que está se passando com o filho dele. Porque eu nunca vi meu filho rezando, e agora estou vendo meu filho rezando. Filho, você ainda é jovem, mas a palavra de Deus também foi escrita para você, como diz em João: jovens, eu vos escrevi, porque a palavra de Deus está em vós, permanece em vós, e venceste o mal, o maligno, o diabo. Você, jovem, é chamado a ser vencedor, vencedora, e com isso você vai cuidar de pessoas. Mas houve uma situação com Pedro, que também vale a pena a gente ler para vocês. Pedro é um exemplo do cristão, em todos os sentidos. Em Lucas capítulo 22, versículo 31, vai dizer assim: Simão, Simão,
Simão significa caniço, quebradiço, frágil. E Jesus olhou para Simão, naquele momento, antes dele ser entregue, antes dele ser açoitado, antes de negarem, antes de o traírem, ele disse: Simão, Simão. E Simão, que já era chamado de Pedro, sentiu, porque ele podia ter dito pedra, pedra, Cefas, Cefas, Pedro, Pedro, que significa rocha, rocha, mas ele não chamou Pedro de Pedro, ele voltou a chamar Pedro de Simão. Ele disse: Simão, Simão, ou seja, frágil, frágil. Simão, Simão, Satanás pediu permissão para peneirar-vos, como se faz com trigo. Quero lembrar você que a palavra crise, crise no grego significa peneira. E quando se peneira, o que é bom fica, ou o que é bom vai, depende de como é que é a sua peneira. Mas você separa o que é bom daquilo que é ruim. Simão, Simão, Satanás pediu permissão para te peneirar, como se faz com o trigo. Eu, porém, orei por ti, para que tua fé não desfaleça, e tu, uma vez convertido, confirma aos teus irmãos. Aí Simão vai dizer, né? Simão disse: Senhor, eu estou pronto para ir contigo, mesmo à prisão e à morte. Jesus, porém, respondeu: Pedro, voltou a chamá-lo de Pedro. Pedro, chefe, Pedro, eu te digo que hoje, antes que o galo cante, 3 vezes negarás que me conheces. 3 vezes. Jesus sabia quem era Pedro. Jesus sabe quem é você. Veja, naquela conversa tão espiritual com Pedro, Jesus disse a Pedro, olhando no olho de Pedro: Pedro, Satanás me pediu permissão para deixar você em crise, para criar uma crise na sua vida, para peneirar você. Acho que todos nós aqui já passamos por crise na nossa vida. Crise de casamento, crise existencial, crise na profissão, crise com os amigos. Crise, crise. Eu já passei crises na Canção Nova. Peneira. Quando aqueles jogadores vão pela primeira vez fazer um peneirão nos times de futebol, é uma crise. O seu casamento já passou por crise. A Canção Nova já passou por várias crises. Satanás pediu permissão a Jesus para peneirar, para causar uma crise no coração de Pedro. E Jesus dizendo: eu permiti, mas saiba, Pedro, eu rezei por você. Eu dobrei o meu joelho e fiquei rezando para que no momento daquela crise, no momento daquela peneira, você passe por ela. Você vai ser peneirado, você vai ser crivado. A crise vai existir, mas eu orei por você. E uma vez que você se converter, volta e confirma os seus irmãos. E Pedro dá aquela resposta meio que imatura, né? Eu estou pronto para ir com você para a morte, para a prisão. Estou pronto, estou pronto. E ele diz: Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Mas se nós invertêssemos, porque ali são 2 parágrafos, se a conversa começasse da seguinte maneira: Pedro chegando para Jesus: Jesus, eu estou pronto, eu estou pronto, eu estou pronto para ir contigo para a cadeia, eu estou pronto para ir com você na prisão, até a morte. E Jesus dissesse para ele: Pedro, calma, ainda hoje você vai me negar. E depois Jesus dissesse: Pedro, o diabo pediu permissão para crivar você, para deixar você em crise, para peneirar você, mas saiba, eu orei por você. E agora, uma vez que você se converta,
volta lá e confirma os seus irmãos. Meus irmãos, todos nós, sem exceção nenhuma, só estamos aqui porque entramos em crise. Todos nós estamos aqui porque entramos em crise. Crise do namoro, crise do emprego, crise da dúvida, qualquer dúvida. Eu estou em crise atualmente, eu estou em crise atualmente. Eu estou sendo peneirado por Deus. A cada ano, eu pude dizer isso na gravação do meu DVD, olhando no olho do Filipão, da Paula, né? Quem diria, nós mais um ano aqui dentro, e nós sabemos quem nós somos. Eu sei do barro que eu sou feito, nasci na fazenda Curuputuba, lá em Pindamonhangaba, que saudade. Usei minha primeira cueca com 12 anos de idade. Fui dar descarga num banheiro com 13. Até então era uma privadinha de madeira, coberto com zinco, com um ganchinho do lado. Minha mãe cortava o jornal e pendurava ali. E às vezes faltava o jornal, gente. A minha mãe tinha que usar revista. E revista é lisa. Não preciso falar mais nada, né? Meus irmãos, eu sei do que eu sou feito, eu sei que eu não tenho condições, e eu sei que a crise faz parte da minha vida. O Dunga vive crises, e crise significa peneira. Só que nesse momento da peneira, eu tenho a certeza, Jesus está com o joelho dobrado na frente do Pai, dizendo: Pai, sustenta o Dunga, Pai, sustenta, derrama mais Espírito Santo sobre ele. Ele precisa levantar, ele precisa. Pai, eu sou sumo sacerdote, eu sou intercessor, derrama o teu Espírito Santo sobre ele. E é por isso que nós estamos aqui, e é por isso que você está aqui. A sua crise te trouxe aqui. Só que assim como a sua crise te trouxe aqui, a intercessão de Jesus Cristo por você diante do Pai vai te levar para onde você precisa ir. A sua intercessão, a intercessão de Jesus vai te levar, meu irmão, vai te levar para onde você precisa ir, para você cuidar de alguém. Ele disse para Pedro: Pedro, uma vez que você se converteu, uma vez que você voltou, conversão é isso, eu estou numa direção, e como diz a voz do comando no exército: companhia, meia volta, vou ver. Isso é conversão, isso é converter-se, e quem se converte somos nós. Você que se converte, é você que tem essa carteira de maço de cigarro no seu bolso aí, olha, está aí. Você sabia que o Padre Léo morreu por causa disso? O pulmão não aguentou. Você sabia que o meu pai morreu por causa disso? Você sabia que você pode morrer por causa disso? O que é conversão? Muda. Tem vários latões de lixo aqui, olha. Pega essa carteira de cigarro aí, meu brother. Pega, toma coragem. Toma coragem. Eu não sei que marca, se custou caro. Pega, joga lá. Isso é crise, é peneira. É peneira. Pega, toma coragem. Pega essa carteira. Pega, dá para alguém. Alguém bota lá. Você com esse calendário na sua carteira de mulher nua, de homem nu. Pega esse calendário. Pega o calendário lá. Graças a Deus eu estou aqui com a minha querida serva de Deus, Isabel Cristina, lá de Barbacena. Essa resistiu até o final. Essa eu não jogo no lixo não, vai estar aqui comigo para rezar todo dia. Mas se você tem uma camisinha, um preservativo, está aí, botou na carteira, porque a mídia disse para você que se você colocar uma camisinha na sua carteira ou na sua bolsa, você está protegido. Protegido do quê? Do céu? Você não está protegido de nada. Toma coragem. Tem um lixo aqui, ó. Estou vendo 2 latões de lixo aqui. Deve ter mais no corredor. Pega, ainda hoje no intervalo, ou até mesmo durante a pregação, dá para alguém, pumpa, joga ali. Se você tem maconha, cocaína na sua barraca, na sua bolsa, se você tem, eu estou dizendo para você, isso é crise. Isso é crise. Se você tem uma má intenção no seu coração, se você está agora me ouvindo falar, fazendo os cálculos, como essa palavra, você vai sair fora dela, como você vai se esquivar dela, eu estou dizendo para você, isso é crise. Se você está pensando na sua namorada, aquela menina bonita, com o corpo torneado, cabelo cheiroso, e você não vê a hora de você chegar em casa e dar um amasso nela, eu estou dizendo para você, isso é crise, porque aquela menina é um templo do Espírito Santo, e você não pode fazer isso com ela. Ela é filha de Deus. Ela é filha de Deus.
Você está em crise, você está sendo peneirado, mas nesse exato momento, Deus está rezando por você. Deus está rezando por você, e é bom você entender isso, porque isso é crescimento. Isso é crescimento, você está crescendo. Eu, com os meus pecados íntimos aqui nos meus pensamentos, no meu coração, eu estou passando por essa peneira, e você está passando por essa peneira. Cria coragem, cria coragem, cria coragem, coração que age, coragem, coração, coragem, bota seu coração para funcionar, bota a tua alma para funcionar. Pedro naquela hora diante de Jesus olhando para ele falou: Pedro, o diabo permitiu, aliás pediu permissão para te peneirar, eu dei permissão, mas ao mesmo tempo que eu dei permissão, fui rezar por você. Deus permite as provas chegando na nossa vida, mas enquanto a prova está chegando, enquanto a prova está acontecendo, enquanto você está no meio dessa tribulação, Jesus está com o joelho dobrado diante do Pai, como sumo sacerdote, rezando para você, para que você saia desse vício. Meu irmão, minha irmã, você não pode voltar para casa do jeito que você veio. Só tem duas maneiras de você voltar para casa: ou bem melhor ou bem pior. Do mesmo jeito você não volta. Bem melhor, se você for dócil ao Espírito Santo, corajoso. Você está entendendo que o que está acontecendo com você é uma crise, e essa crise tem fim, porque Jesus está rezando por você, e você vai voltar bem melhor para a tua casa. Agora você corre o risco também de voltar para a tua casa pior do que você chegou. Se você ouvindo tudo isso, vendo tudo isso, não decidir. A palavra decisão significa dar, corte, cepa, corta, rompe, decisão. Quando nós vamos fazer uma cirurgia, o médico pega o bisturi e dá aquela cisão. Ele vai passando aquele bisturi fininho, gelado, com um corte fantástico. Ele vai abrindo as várias camadas de pele, e vai abrindo, e vai abrindo, e vai aparecendo os órgãos. Ele está fazendo uma cisão. Dê uma cisão aquilo que te prendia até o dia de hoje. Meu irmão, eu não quero ver meu filho morrendo de câncer do pulmão. Graças a Deus meu filho nunca fumou e nunca vai fumar. Eu fumei durante 5 anos da minha vida. Não estou dizendo que você não vai para o céu se você fumar, tá? Tem muita gente que fumou a vida inteira que está no céu. Tem muita gente que não fumou nunca e está no inferno. O problema não é esse. O problema é que eu não quero te ver morrendo a cada inspiração e respiração. Eu não estou querendo ver você com dor no peito, desse câncer que talvez você possa contrair por causa desse uso dessas mais de 4.700 substâncias químicas, das quais muitas delas causam o câncer. Decisão, corte. E se eu falo isso para o cigarro, que é a coisa mais fácil do mundo, na minha opinião, faça isso para o álcool, faça isso para a camisinha, faça isso para a pornografia, faça isso para aquele site pornográfico, faça isso para aquela mentira, faça isso para aquele adultério, faça, porque nesse momento você está sendo crivado, peneirado, é crise, diga comigo bem forte: eu estou em crise. Pronto, nunca mais você vai ter medo dessa palavra, porque agora você está entendendo essa palavra. Ai meu Deus do céu, não posso entrar em crise. Tem que entrar em crise, tem que entrar, porque crise é peneira, e quando se peneira, o que é bom vai embora, passa pela peneira, o que é ruim fica, ou ao contrário, dependendo da sua peneira e do que você está peneirando. Você precisa ser um homem, uma mulher que viva em crise, peneirando, separando, como dizem em Jeremias capítulo 15, versículo 19: se tu te converteres, eu te converterei, e na minha presença ficarás, e se souberes separar o que é bom daquilo que não presta, serás a minha boca. Eu só posso ser boca de Deus agora pregando para vocês, não porque eu seja a pessoa mais preparada na Canção Nova, ao contrário, com toda a sinceridade do mundo, eu sou a menos preparada. Existem meus irmãos, eu sou fã dos meus irmãos, chegam aqui na Canção Nova com 2 faculdades, 3 faculdades, leem a Bíblia muito mais do que eu, rezam muito mais do que eu. Só que Deus me colocou dentro dessa santa encrenca que é o PHN, e tem me ensinado há 12 anos a fazer apenas uma coisa: separar na minha frente o que é bom daquilo que é errado. Eu me lembro, Rogério, quando a gente ia lá para o Mojimirim, no comecinho, 1991, 92, 93, quando a gente ia pregar aqueles encontros lá, Rogério, lembra? Rapaz, que delícia, aquelas orações que nós fazíamos com a sua sogra que já faleceu, que trouxe todos vocês para a Canção Nova, trouxe o Bino, olha que caminhada linda.
E nós chegamos até aqui, fazendo o que apenas? Separando da nossa frente o que é bom de um lado. Vocês estão do lado bom, tá? O que é bom de um lado e o que não presta do outro. Vocês não levam mal, tá? Mas o que não presta do outro. Só isso. E se você separar significa peneirar. Peneira, meu irmão, peneira o seu namoro, peneira o seu casamento, peneira a sua profissão, peneira suas amizades, peneira seus entretenimentos, peneira o seu lazer, peneira, entra em crise todo dia, peneira, sabendo que Deus está rezando por você, Deus está rezando por cada um de vocês que estão aqui nos vendo e nos ouvindo nesse momento. Deus está rezando por você, jovem. Deus não quer essa juventude na droga, Deus não quer essa juventude na prostituição, Deus não quer essa juventude na ociosidade, Deus não quer essa juventude na tristeza. Deus quer essa juventude, sendo juventude, como o Padre Léo dizia, sarada, Highlander, filé. Você é essa juventude que a Canção Nova está dando para a sociedade, para o Brasil todo. Para o Brasil todo, pode rodar a camiseta. Essa, a camiseta que você está rodando, são anjos povoando esse ambiente, são anjos voando, dizendo: o combate é nosso, Há uma briga no céu, o diabo quer você, Deus quer você, os anjos do bem e do mal estão disputando a sua alma, e você tem que se declarar: eu sou de Jesus, e ninguém pode me tirar essa graça. Eu estou sendo peneirado, eu estou sendo peneirada, mas Deus é o vencedor, porque Ele está rezando por mim, Pode abaixar a camiseta que não é hora ainda. Pode sentar mais um pouquinho. Você está entendendo o que está acontecendo com você? Você está entendendo como é que a gente cresce na vida? Está entendendo como foi bom eu recordar, junto com o Paulo aqui, esse livro maravilhoso? É uma lição de vida que nós estamos tendo. E que delícia poder colher 12, obrigado Charlita mais uma vez, por essas 12 histórias de amor tão bem escritas. E cada vez que eu falo desse livro, eu olho para a Érica e fico imaginando aquela noite que eu não podia imaginar. Olha para a pessoa que está do seu lado aí, vai, olha para ela. O melhor elogio que nós podemos receber numa vida cristã católica é essa frase: quem te viu e quem te vê, hein? Diga isso para a pessoa que está do teu lado. Diga isso. Diga: quem te viu e quem te vê, hein? Meus irmãos, não tem outro elogio melhor do que esse. Eu poder olhar para um amigo que eu conheço há muitos anos, eu poder olhar para o meu filho, para o meu pai, para a minha esposa, para o meu irmão de comunidade, sabendo das fraquezas, sabendo da história, sabendo de tudo aquilo que ele já passou, e ver o crescimento dele. Ele crescia em estatura, graça e sabedoria. O melhor elogio que você pode receber ou fazer nesta manhã para a pessoa que está do seu lado é essa: fique em pé. Põe a mão na cintura assim como eu, assim ó. Põe a mão na cintura assim ó. Faz uma pose assim ó. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: quem te viu e quem te vê, hein, meu garoto? Quem te viu e quem te vê, hein, meu fera? Quem te viu e quem te vê. Oh, meu Deus amado. Diga para essa pessoa mais uma vez: quem te viu e quem te vê. Ó, eu vou dizer mais uma vez: quem te viu e quem te vê. Aplauda o milagre de Deus na vida dessa pessoa e o crescimento espiritual dessa pessoa, o crescimento humano, psicológico. Aplauda, faz barulho para Jesus, porque estamos crescendo nesta manhã, nesses 12 anos, nesse PHN. Aplauda o Senhor, aplauda Jesus, aplauda o Senhor, aplauda esse Deus maravilhoso. CançãoNovaPlay.com. Assine já!